Rádio Escola da UFPE. A Rádio Paulo Freire apresenta Amplitude 88. Bom dia, ouvinte da Rádio Paulo Freire. Começa agora o Amplitude 88, programa da na Ciência. Eu sou Marcelo Dourado, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou Humberto Cassimiro, também estudante de jornalismo da UFPE. Lembrando que além da transmissão na frequência de 820 kHz, você também pode encontrar nas redes sociais. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire. Estamos no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Falando em YouTube, todas as edições do Amplitude 88 estão lá para você assistir. Após as transmissões, dá uma passadinha lá e confere. No programa de hoje, vamos conversar com Bruna Predosa, mestrando em Artes Visuais pela UFPE, para falar sobre o projeto Praias do Capibaribe. Seja bem-vinda, Bruna. Obrigada. Então, Bruna, para a gente começar, o que é o projeto Praias do Capibaribe? Na verdade, a gente não chama de projeto, a gente é um coletivo de artes visuais, mas as ações do coletivo consistem em ocupações das margens do rio Capibaribe com intervenções urbanas de artes integradas, envolvendo diversas linguagens. E como surgiu esse coletivo? De um encontro meu com um dos outros integrantes, chamado Julian Inachen, que é arquiteto, e já fazia o doutorado dele com questões relacionadas ao rio e tinha um programa audiovisual desenvolvido pela Tilovita Produções, que é ele e Alice Chitunda, chamado Eu Quero Nadar no Capibaribe e Você. E esse programa consistia em produzir pequenas cápsulas de vídeos sobre questões ambientais, dando protagonismo a atores da cidade, né, mostrando atitudes no dia a dia dessas pessoas que contribuíam para a melhoria da nossa convivência com o meio ambiente. E aí, eles tinham acabado de gravar a segunda temporada dos vídeos, cerca de 26 vídeos, através do Funcultura, e precisavam fazer o lançamento desses vídeos. Isso foi em 2011, e então eu era gestora do Museu Murilo La Greca, e a gente programou fazer uma exibição desses vídeos no Jardim do Museu, que fica na margem do rio Capibaribe. A gente fez a projeção e fez um evento para projeção com essa ambientação de praia. E deu tão certo que a gente decidiu continuar e desvincular isso da instituição para que não ficasse preso ao Museu Murilo La Greca, né? Não era um projeto da gestão, meu como gestora, mas como cidadã recifense interessada em ocupar os espaços públicos das margens do rio. E assim a gente começou a fazer em diversos outros pontos da margem e a ampliar essa discussão. E de que forma esse coletivo, o Praias do Capibaribe, colabora na preservação do rio Capibaribe? Porque a gente sabe que o Capibaribe é um rio muito poluído aqui, é um rio urbano que é muito poluído. Então, de que forma ele colabora, né, para a preservação? Muito mais através da conscientização do que da limpeza do rio em si, né? Porque a gente entende que isso é um papel do poder público e o nosso papel enquanto cidadão é pressionar o poder público. Quando você faz ações que reúnem as pessoas e para esse debate político sobre o uso desses espaços, você automaticamente está conscientizando as pessoas sobre de que forma elas devem agir para não contribuírem com essa poluição. E também ajuda a que todos juntos pressionem o poder público, porque isso ganha visibilidade, isso vai para a mídia, saiu em diversos jornais, foi capa de jornal, enfim. E aí fica muito evidente para a população a falta de ação do poder público e isso pressiona para que ele haja, né? Dessa forma. E você comentou que o projeto o coletivo ele também ajuda na ocupação de espaço público. Então, como é que essas intervenções do coletivo Praias do Capibaribe ajudam na transformação do espaço público no Recife? Ela proporciona o encontro das pessoas no espaço público e, sobretudo, nesses espaços que são as margens do rio.
Então, as ações sempre acontecem nas margens do rio e a gente entende que o uso do espaço público, né, a publicização do espaço público, porque é isso, espaço público não é só um nome, né, porque pertence à população, então é público. O que faz do espaço se tornar de fato público é esse uso, né, é a publicização desse uso. Então, quando as pessoas se encontram nesses espaços, elas tornam os espaços e a cidade como um todo também menos perigosa, menos violenta, porque a gente passa a se relacionar com as pessoas da área, né? Quando você não anda a pé no seu bairro, quando você só anda de carro ou outro tipo de transporte, você não encontra com as pessoas, não conversa, e aí você cria essa imaginação de que aquele lugar é perigoso, é violento, não posso andar aqui, né? Recife é um lugar perigoso. No que você começa a transitar nos espaços e a conhecer as pessoas, quem são os atores locais daquele entorno, você se sente mais à vontade de passar por ali e de conviver naquele lugar. E existe alguma forma de colaborar nesse projeto? Assim, é um coletivo, né? Então, ele demanda que pessoas se juntem para poder colaborar assim, nesse projeto, né? E como é que a gente pode ajudar? Assim? Tem alguma forma de participar do coletivo ou então doar? Enfim. O coletivo, ele atualmente está parado. Ele foi bastante atuante entre 2011 e 2015 e um pouco menos já entre 2015 e 2018, quando teve a última ação. Então, esse ano a gente não teve nenhuma ação, porque é justamente isso que você falou, né? Depende desse encontro de pessoas. Então, o coletivo ele não é estático. Ele tinha o que a gente chamava de núcleo duro, que foram as pessoas que fundaram ele e que tiveram presentes na maioria das ações. Ao todo, a gente já teve mais de 30 ações, né, nas margens, e tinha o que a gente chamava de núcleo flutuante, que são essas pessoas que chegam junto para uma determinada ação específica e depois se dissipam. É muito difícil manter um coletivo, porque é um trabalho voluntário, né, que demanda dedicação de tempo e que as pessoas se encontrem e se organizem para fazer, porque a ação não acontece só no dia, né? Principalmente quando ela acontece nas comunidades, como já aconteceu no Coque, na Vila Santa Luzia, Vila do Vintém, que é a comunidade que está ao lado do Museu Murilo La Greca. Demanda que você vá na comunidade antes, faça visitas prévias, conheça os líderes da comunidade, converse, diga do que se trata o projeto, veja se eles têm interesse em que o projeto aconteça lá e de que forma a gente pode construir aquilo juntos. Então, encontros com os moradores, saber o que eles já têm de ação lá e que podem ser agregadas, né? Porque, como eu falei, são ações de artes integradas. Então, sempre tem apresentação de música, dança, uma oficina. E aí, a gente precisa desse tempo de preparação, e as pessoas têm uma vida muito corrida, né? Todo mundo gosta, quando a coisa já está pronta, de ir lá e usufruir. É massa chegar às 10 da manhã. Justamente do trabalho que rolou antes disso, né? Pois é. É massa chegar às 10 da manhã e, né, poder sentar numa cadeirinha de praia, com um guarda-sol já montado, ficar na sombra, ter uma bebida para comprar, uma oficina para curtir, para levar sua criança, uma piscina. Mas esquece que para aquilo acontecer, alguém precisou ir lá antes, fazer uma limpeza da margem, porque não tem como, assim, né? Vocês sabem, como a gente falou, o rio é bastante poluído. E os dejetos que vêm no rio, eles ficam presos nas raízes do mangue, né? E eles poluem a margem diariamente. Então, mesmo que você faça uma limpeza hoje, amanhã precisa de novo. Né? Tem esse movimento da maré levando e trazendo. E aí, antes do evento acontecer, demanda que a gente chegue bem cedo para fazer essa organização, né? Essa limpeza, conseguir esses materiais que não são nossos. Assim, alguns são, né? A gente já conseguiu comprar, mas
outros a gente aluga. Às vezes não tem água no local, tem que pedir um caminhão-pipa para encher as piscinas. E uma série de demandas que é difícil manter um grupo de pessoas, o mesmo grupo, né, atuante por tanto tempo. Certo. Antes do intervalo, a gente queria saber se o coletivo, né, o coletivo Praias do Capibaribe, tem alguma página no Instagram, alguma rede social? Tem Instagram, tem Facebook, chama Praias do Capibaribe. No Facebook a gente já tem quase 5.000 seguidores. E aí é um número, né, significativo, que dá para você pensar que se algumas dessas pessoas se revezassem em querer estar junto nas atividades, a gente conseguiria manter essa frequência que foi mantida nos primeiros 5 anos. E aí tem o e-mail também, para quem quiser se comunicar. O e-mail é praiascapibaribe@gmail.com. Não tem o do no meio, né? Só Praias Capibaribe. Você está ouvindo agora o Amplitude 88, que hoje conversa com Bruna Pradosa, mestranda em artes visuais pela UFPE e parte do coletivo Praias do Capibaribe. Agora vamos fazer uma breve pausa em nossa conversa. São 10h45. Rádio Paulo Freire, a rádio fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, a rádio pública da UFPE. Estamos no especial do Cuscuz com Cordel, recebendo a cordelista Suzana Moraes. Vou fazer agora um cordel que eu escrevi pro Dia Internacional da Mulher. Aí, perfeito. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Vamos lá. O mês de março é marcado como o mês da resistência, da luta e da coragem, da bravura e referência. Dia 8 simboliza a mulher em sua essência. Usarei a eloquência e as rimas do cordel para dizer o que preciso, a mulher serei fiel, a forma como é tratada é cada vez mais cruel. As tintas desse pincel não podem deixar passar. Se sofremos com machismo, é preciso alertar os adultos e crianças a aprender a se comportar. Se a piada incomodar, não se cale, desafie. Diante da violência, não se omita, repudie. Combata o feminicídio, o agressor denuncie. E que essa luta se amplie, ganhe voz e ganhe espaço. Não permita que o racismo cause tanto embaraço e entenda a sororidade como sendo um grande abraço. E por aí vai. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com o Amplitude 88, programa da na Ciência, aqui na Rádio Paulo Freire. Hoje a gente conversa com Bruna Pedrosa, mestranda em artes visuais pela UFPE. No primeiro bloco a gente conversou sobre o coletivo Praias do Capibaribe. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum anterior, você pode assistir mais tarde no YouTube. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire. Bruna, agora de fazer umas perguntas que a gente recebeu aqui durante o intervalo. O Moacir da Silva, ele perguntou como o coletivo Praias do Capibaribe dialoga com as artes visuais. Como eu falei anteriormente, né, são ações do que a gente considera artes integradas, porque, na verdade, a gente reúne as ações de vários grupos. A gente convida outros artistas voluntários a se juntarem no Dia da Ação. Então, no Dia da Ação tem apresentação de música, de dança, do que chegar para a gente, né? E, dentro disso, de artes visuais também. E artes visuais, assim, o coletivo, ele já entra como um coletivo de artes visuais porque intervenções urbanas são uma linguagem das artes visuais. Além disso, a gente sempre tinha oficinas de artes para as crianças, né? Com pintura, desenho, linguagens próprias das artes visuais. Bruna, uma pergunta aqui que a gente recebeu também durante o intervalo, que é de Roberta, aqui da Cidade Universitária, que de longe as Praias do Capibaribe é um projeto relevante, mas você acha que as margens do Capibaribe correm risco de gentrificação? Com toda certeza, né? A gente vê as coisas que acontecem, como o incêndio que teve na comunidade Santa Luzia, que já foi depois da atuação do Praias lá. A gente vê o projeto do Novo Recife, de ocupação do Cais José Estelita, que
está ao lado da comunidade do Coque, onde a gente também já atuou com praias, e que esses projetos, né, paralelos, eles visam isso, né, tirar essas comunidades ribeirinhas de lá, porque a margem do rio é um local privilegiado da cidade, né? E eles acham que as comunidades menos favorecidas financeiramente não têm direito a usufruir isso, né? Eles querem o espelho d'água e a ventilação só para as classes mais favorecidas. Então, nesse sentido, o projeto ele faz com que pessoas de diferentes classes sociais, né, dialoguem. O fato do projeto ter acontecido no Coque fez que muitas pessoas que nunca tinham ido à comunidade, porque tem um preconceito, né, formado de ser esse lugar violento, etc., como tem o aval, vamos dizer assim, da mídia, dizendo, olha, vai ter uma ação do Praias lá, e por isso a gente sabe que nunca aconteceu nada durante as ações, então eu me sinto seguro em ir, porque vai estar dentro de uma ação. E isso acaba quebrando algumas barreiras, né, entre essas classes que acabam convivendo durante as ações do projeto. Assim como na zona norte da cidade, que a gente vê claramente de um lado, né, Casa Forte e bairros muito ricos, e do outro lado, onde está Santa Luzia e demais comunidades, com assim um cenário completamente, né, distinto e oposto. Bruna, qual a infraestrutura necessária para transformar o Capibaribe em praia? A gente tem alguns elementos chaves, né? A gente trabalha com um tripé, que é água, espaço público e pessoas. Então, as ações prezam e, na verdade, esses são os principais elementos. Claro que a gente usa cadeira de praia, guarda-sol, piscina, e aí vende bebidas, né, caipirinha e feijoada, algumas comidas também, caldinho, essa coisa desse cenário mesmo praístico, né? Mas quando a gente entrevista as pessoas, pergunta para o público, a gente descobre que esses elementos não são fundamentais para que a ação aconteça. O fundamental é o encontro das pessoas entre elas, né? Pessoas que vão se conhecer e trocar, pessoas que querem um mesmo projeto de cidade, uma cidade inclusiva para todos, uma cidade segura e uma cidade que a gente possa usufruir dos espaços públicos e conviver neles. E muda essa relação com o rio, né? Quando você consegue entrar no rio, a gente tem piscina flutuante, você consegue tomar banho de água limpa dentro do rio. E a bolha faz você também entrar no rio e ver a cidade, né, de outro ponto de vista. Então, esses elementos é que são impulsionadores, mas não fundamentais. O fundamental são as pessoas e o próprio rio que já está lá, né? Bruna, você tinha falado das piscinas, né? São montadas piscinas flutuantes, às vezes são piscinas que são montadas ali perto da margem mesmo. Existe alguma perspectiva sobre o banho no Capibaribe em si? Você espera que algum dia esse banho seja no próprio Capibaribe? A gente espera, né? É uma utopia, a gente sabe, e é um sonho, mas a gente luta por ele, né? Vai continuar lutando. Hoje, o saneamento da cidade do Recife é uma porcentagem mínima da cidade que é saneada, e os órgãos públicos, prefeitura, governo do estado, que autorizam as construções, continuam liberando que essas construtoras grandes façam projetos que coloquem os dejetos direto para o rio, né, que é um absurdo completo, como é que projetos milionários, bilionários de construções civis não façam a sua parte de saneamento. Mas, apesar disso, existem também outros projetos, né, trabalhando em prol da limpeza do rio, e a gente, enquanto cidadão, pressionando e esperando que isso seja possível. Que é possível, a gente tem certeza, porque tem outros exemplos ao longo do planeta, né? Na própria Suíça, de onde vem Julian, um dos integrantes,
tem um rio que era poluído antes e já foi completamente limpo novamente. O Capibaribe ainda está num ponto de poluição que essa reversão é possível. Então, enquanto essa reversão for possível, a gente vai trabalhar por ela. A gente tem mais uma pergunta das nossas que veio aqui, do Jonas Carvalho, perguntando qual a importância do Capibaribe para você. Para mim, o rio é o principal símbolo da cidade. Sim, né? Sem o rio não existiria cidade, e isso vale para a maioria das cidades, porque elas foram construídas em torno do rio, né? As cidades começaram como pequenas vilas, pequenos terrenos, com agricultura de subsistência familiar em torno do rio, dependiam do rio para isso, para viver, para irrigação, para pesca, para tudo isso. E aí, com a Revolução Industrial, as cidades viram as costas para o rio e o rio vira esse depósito de dejetos. Mas Recife, né, ela é versada através do Capibaribe, com João Cabral de Melo Neto, com vários outros há décadas, e é esse grande símbolo da cidade, né? Eu não consigo imaginar Recife sem o rio, né? Recife são várias ilhas interligadas por esse rio, né? E pelas pontes, que a gente sabe, se tirar as pontes, né? O centro da cidade é isso, são ilhas, a gente não acessaria. E o rio é a artéria, né? É a veia pulsante da cidade. Não dá para pensar, se esse rio morrer, se realmente chegar nesse ponto extremo de não ter vida dentro do rio pela poluição causada pelo homem, não dá para imaginar viver em Recife sem ele, sabe? Sem essa vida no rio. Bruna, a gente está acabando o programa, mas não disse, você quer fazer uma consideração final? Como? Você quer fazer uma consideração final? Eu queria chamar as pessoas, dizer que, né, estou no fim dessa pesquisa, que avalia do ponto de vista da educação não formal como esse coletivo e suas ações ajudaram os recifenses nessa formação cidadã e nesse pensamento político e crítico sobre o uso dos espaços públicos, a assistirem à defesa, que vai acontecer em fevereiro de 2020, e junto com ela a gente vai abrir uma exposição chamada Capibaribe Reverso, o dia em que o rio virou praia, na Galeria Capibaribe, no Centro de Artes e Educação da UFPE. E quem quiser dar continuidade a esse trabalho, quem quiser fazer parte do coletivo e continuar promovendo as ações, fica à vontade de entrar nas nossas redes sociais, se comunicar com a gente, para a gente dar o suporte necessário para que essas pessoas, né, desenvolvam nas suas comunidades, nos lugares que têm mais facilidade de acesso, outras ações na margem do rio ou qualquer outro espaço público. Ponto 38, o programa das Nascentes está chegando ao fim. Gostaríamos de agradecer bastante a nossa convidada de hoje, a mestranda em Artes Visuais pela UFPE, Bruna Predosa. Muito obrigada. A gente também quer agradecer a quem nos acompanhou pela frequência 820 kHz. Não se esqueça de acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, Facebook e também no YouTube. Basta procurar Rádio Universitária Paulo Freire. Esse programa é produzido pelos alunos de jornal da UFPE, Clarice Rabelo, Humberto Casimiro, Marcelo Dourado e William Araújo. O programa de hoje teve produção minha, Marcelo Dourado. E a minha, Humberto Casimiro. Nos trabalhos técnicos, Clarice Rabelo e William Araújo. E nas redes sociais, William Araújo. Supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Adriana Santana. E da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. A música do programa é a faixa Creative Minds, do Ben Sound. O Amplitude 88 volta na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire. A rádio que fazemos juntos e juntas. Fiquem agora para Fora da Curva. Bom dia. O nome Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie. 10h58.